Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Olha, eu estou pelo Facebook, estou pelo Instagram, né? E em breve vai estar no YouTube. Acorda Bênção, se inscreve no canal, deixa tua like, faz teu comentário, em nome de Jesus. Esta é a minha segunda live neste dia, essa exclusiva para a ministração da palavra de Deus. Nós vamos andar no livro de Romanos capítulo de número 2. Eu não vou ler o capítulo todo, claro, nosso tempo não nos permite, né? Quando o programa tinha 3 horas de duração ou 4 horas de duração, começou com 4 horas de duração, depois diminuiu para 3 horas. Faz um tempão que está 2 horas de duração. E para a glória de Deus, são 17 anos no ar, nas madrugadas da rádio evangélica, né? 22 anos, 23 anos completamos com isso, 23 anos completamos com isso, nas madrugadas do Rádio Pernambucano, né? 23 anos nas madrugadas do Rádio Pernambucano, 17 anos aqui na Rádio Evangélica, com um saldo desses 17 anos, de mais de 670 conversões para a glória de Deus, né? Um saldo de mais de 670 conversões para a glória do nome de Jesus. E você que colabora com o Acorda Bênção, você faz parte dessa história, você faz parte desse que eu chamo saqueamento ao inferno, deste povoamento aos céus. Amém? Você faz parte, você que é missionário ofertante, que é mantenedor, né? Você que quer colaborar, você que já colaborou, faz parte da história. Das próximas conversões, dos próximos testemunhos. Tem muitos testemunhos. Fala em testemunho, eu tenho um testemunho aqui, a gente vai ministrar a palavra, mas eu tenho um testemunho aqui. Eu estive na igreja de um colega, né? Pastor Diógenes, e uma irmã que é advogada, inclusive, ela escreveu, né, ficou surpresa com a minha presença lá, e ela escreveu assim para mim, aqui, o bilhete da irmã, está aqui, a cartinha que ela fez a punho, né, rapidinho lá no culto. Pastor Amaro, Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Amaro, primeiramente eu quero louvar a Deus e agradecer a Jesus pela oportunidade de reencontrar o pastor depois de muitos anos. Eu acompanhava seu programa Acorda Bênção, na rádio ainda Tamandaré, que no caso não era Acorda Bênção, na Tamandaré era Madrugada 100% Jesus. Eu que batia na mesa, chamando o povo, Acorda Bênção, não posso bater não, senão o celular cai. Aí ficou um jargão que acabou se tornando o nome, né, do programa Acorda Bênção quando eu venho aqui para a Evangélica. É uma história que eu conto sempre quando o Acorda Bênção faz aniversário. E o que era live da administração, estou tomando tempo falando um monte de coisa. Mas vale a pena isso aqui. E lá pelos anos 2002, 3, 4 em diante, eu também, que ela ouvia o programa, né? Eu também agradeço que Deus usou sua vida, pastor Amaro, para me ensinar a orar. E aprendi a pedir pelos méritos do Senhor Jesus. Ô pastor Amaro, se o senhor soubesse o quanto eu aprendi e amadureci com os seus ensinamentos e as suas orações, meu Jesus. Por isso, grande é a alegria de lhe reencontrar. Glória a Deus por tudo. Eu lhe peço que guarde meu contato e o que eu puder ser útil para o seu ministério me avise, pois será um privilégio de participar da obra de Deus por um servo sério e abençoado como o Senhor, pastor Amaro. Aí ela faz o pedido de oração, né? Por seu esposo, por sua filha. Vai ser vovó, que bênção, né? Maravilha. Muito bem. Pela igreja que faz parte, seus filhos, que são a herança do Senhor.
Amém. A noiva de um deles, né? Glória a Deus. E oração pela netinha, o netinho que chegará. Será em setembro, né? Meu mês. Glória a Deus. Isso aqui já é através da filha dela. Amém, Jesus. Muito bem. É claro, né? Porque podia ser através do filho, né? Glória a Deus. Que maravilha, né? Pastor Amaro, me mande o zap. Eu já mandei para ela, a gente já interage, né? Sempre que eu posto e mando as postagens na linha de transmissão, ela recebe. Amém. Perguntou pelo programa, já está com todas as informações. É a irmã Thaís Monteiro, a doutora Thaís Monteiro. Que Deus lhe abençoe, minha irmã. Eu fiquei feliz, né? E ela mandou o bilhetinho dela para nós. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? O Acorda Bênção, eu vou me ocupar mais aqui. O Acorda Bênção completou 17 anos agora em maio. E são muitos testemunhos. Se você tem um testemunho que o Acorda Bênção faz parte dele, você pode gravar um áudio, manda para mim, eu ponho no ar, inclusive registro aqui na live e no Facebook, porque essa live é exclusiva para a palavra, esse testemunho faz parte. E ajuda a gente a estar motivado, né? A continuar com a obra, e as pessoas que colaboram, que contribuem, se sentirem também felizes por saber que a oferta delas estão sendo devidamente destinadas à manutenção desse trabalho apostólico, evangelístico, missionário, que é o Acorda Bênção. Amém? Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, acredito que farei duas partes da abordagem deste capítulo. A primeira parte me chama a atenção porque eu, quando disse aos irmãos na primeira live de hoje, que estava indo para a igreja de um colega nosso, pastor Marcelo, lá no Barro do Curado 4, quem estava me levando era o irmão Gilberto, que eu não sabia onde era a igreja, e é a primeira vez que eu estava visitando a congregação ali, eu não lembro agora o nome da igreja. Jardim das Oliveiras, me lembrei porque o nome do pastor Marcelo é Marcelo de Oliveira, né? Eu sei que tem nada a ver a igreja com o nome dele, mas que maravilha, ficou Jardim das Oliveiras, lá no Curado 4. E quando eu estava indo com o Gilberto para o culto, a gente ia tratando de um assunto sobre a perda da consciência da satisfação ao divino que nós vamos dar, e a maioria de nós perdemos. A maioria de nós, de ovelha a pastor, de pastor a ovelha. Eu fiz esse gesto assim, né, de alto e baixo, mas eu gosto de usar mais o termo, eu gosto de usar mais nessa horizontalidade, até porque quem me acompanha esses anos todos sabe que não existe, eu prego à luz da Bíblia, que não existe esse negócio de hierarquia eclesiástica, não existe, né? É tudo na horizontal. Porque hierarquia pressupõe grandeza, e não há ninguém grande em nosso meio, o grande é Jesus, né? Nós todos somos servos, nós somos daqui para baixo, é corpo, é membro. E ser pastor, ser evangelista, ser apóstolo, ser bispo, ser missionário, seja lá qual for a nomenclatura, são só responsabilidades a mais que nós recebemos sobre o próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Então é nessa horizontalidade que a Bíblia trata. Se você quiser me ouvir mais sobre isso, vai lá no canal Igreja Templo do Corpo de Cristo no YouTube, se inscreve inclusive nesse canal também, a gente vai voltar a fazer ministrações ao vivo nele. E tem muitas ministrações aqui no canal do Acorda Bênção, né? Estou falando porque logo essa palavra vai para o YouTube. Se inscreve também, que não é inscrito, e aciona o sininho, para quando você não postar, ou eu entrar ao vivo em um dos canais, você receber a notificação. Então, eu falo muito sobre isso lá, quando eu falo sobre eclesiologia. Né? Então, o que a gente vinha tratando com o irmão, que eu vinha tratando com o irmão Gilberto, é que
perdemos de pastor a ovelha, de ovelha a pastor, perdemos nós, a maioria de nós. Perdemos a consciência da prestação de contas que faremos a Deus. Perdemos tanto que não está havendo muita seriedade, não está havendo muita sinceridade, não está havendo muita lealdade ao texto sagrado, não está havendo um atendimento ao requisito divino, tá? Para podermos ter comunhão com Deus, para podermos morar no céu, que é a santificação. A gente está muito leviano, a maioria de nós estamos muito mundanos, estamos muito carnais. Os que administram, né? E os que ministram em púlpitos, os que administram um rebanho, estão administrando a maioria em função de seus interesses pessoais. Eu glorifico a Deus porque esses dois colegas que eu falei hoje aqui, tenho os conhecido de perto e, glória a Deus, são um dos que eu conheço, alguns poucos, né? E dos poucos que eu conheço, são poucos que também legislam em função do divino. Não tem domínio sobre a herança de Deus que somos nós, conforme diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5. Então são pessoas que não abriram ministério ou assumiram a responsabilidade do ministério com interesses escusos. São pessoas que atendem um chamado divino e são pastores verdadeiros em cuidar das ovelhas, né? Porém, eu tenho percebido que a maioria de nós não estamos fazendo jus a essa consciência da prestação de contas ao divino. Eu falo dos elementos administradores, pastores e essa turma que dirige um rebanho, mas eu falo também de nós membros, nós cristãos, individualmente falando, nós crentes comuns. Onde está a tua consciência que um dia vai se prestar contra Deus? Se essa consciência estiver aguçada, nós teremos mais temor. Se essa consciência estiver aguçada, nós seremos mais cautelosos, nós seremos mais cuidadosos em procurar sermos agradáveis a Deus. Procuraremos ser mais agente ativo da seara, procuraremos ser mais mão no arado, procuraremos ser mais crente no sentido comprometedor da palavra, não só que concebe a existência, não só que acredita, mas que responde positivamente ao divino, né? Positivamente ao divino. Quando Paulo ele trata aqui aos Romanos, no capítulo 2, a gente observa que ele já começa a dar uma chamada naqueles que julgam os outros se achando melhor. Paulo diz que todos são, na verdade, inexcusáveis, principalmente aquele que acusa, né? Ou julga os outros. Quando a gente julga, a gente já quer sentenciar. Quando a gente julga, a gente já está com a maldade, a gente já está se achando melhor. E a gente condena, basicamente, né? Aí Paulo, ele ensina uma lição, que eu vou usar uma expressão comum, que é aqui o nosso teto é de vidro. E que nós não podemos condenar ninguém, né? Porque podemos até, eu me lembro agora daquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério, e os homens quiseram apedrejá-la, aí Jesus, né, chama a atenção de tudinho, se agacha, começa a escrever no chão, ninguém sabe o que é que Jesus escreve.
E aí Jesus se dirige aos que estavam com as pedras nas mãos para jogarem na mulher. E lhes pergunta: quem dentre vós não tiver pecado? Jesus, na verdade, faz, não é nem uma pergunta, né? É uma inquirição. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque é uma pergunta misturada com uma ordem, né? Aí eles começam a sair. Ninguém joga pedra na mulher, porque podiam não ter adulterado com ela. De repente estava até ali os que adulteraram com ela. Mas tinham outros pecados. Então, eu posso não pecar os mesmos pecados seus, mas eu tenho os meus. Você pode não ter os mesmos pecados meus, mas você tem os seus. E isso deve fazer com que nós, inclusive, cuidemos de ser mais piedosos com os outros, né? Cuidemos de ser mais longânimo, cuidemos de ser mais benigno. Eu poderia usar a expressão empatia, que subentende-se que empatia, né, é sentir o outro, mas a gente não consegue sentir o outro, a gente pode até se colocar no lugar dele, né? Pode até se colocar no lugar dele. É como que terapia do espelho. Por exemplo, eu estou fazendo essa live e eu estou me vendo aqui. Então é como se eu estivesse falando com outra pessoa. Terapia do espelho é uma coisa importante. Eu falava da terapia do espelho sem saber que existe uma teoria na psicologia sobre isso. E estudando a gente aprende que existe. Interessante, né? Como as verdades de Deus, elas são cosmológicas, né? Então, é importante que você se espelhe no outro. É importante. Por isso que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus Cristo mesmo, louvado seja Deus, ele chegou a dizer exatamente palavras que o que temos aqui é Paulo traduzindo, né? Porque Jesus diz lá em Lucas, está registrado, Lucas, capítulo de número, deixa eu achar aqui, Lucas, capítulo de número 17, Lucas capítulo 17, eu poderia ler só o versículo que eu quero aqui, que é o versículo 3, olhai por vós mesmos, mas eu quero repetir uma fala, né, que eu digo quando eu leio esse capítulo 17, versículo 1 em diante, que diz aos discípulos, Jesus, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhes pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. O que Jesus está ensinando para nós aqui? Primeiro, aquilo que nós já dissemos, que não existe ninguém melhor do que ninguém, baseado, inclusive, a gente está lendo em Romanos, né? Baseado no episódio da mulher adúltera, que o teto é de vidro, baseado em Romanos capítulo 2, não existe ninguém melhor do que ninguém, né? E que nós, e aqui, outra coisa que eu sempre falo quando ministro sobre isso, capítulo 17 de Lucas, é que o teto da gente é de vidro, né? Já disse,
é que o escândalo não é o nosso pecado em si. Porque, por exemplo, eu posso estar aqui pecando em pensamento. Posso dar uma volta aqui quando eu sair para beber água e cometer um pecado verbal, uma prática. Tá? E você não está sabendo, não tem nada a ver com isso. E na verdade tem nada a ver com pecado nenhum, mesmo que você saiba, que ouça, que veja. Ninguém tem nada a ver com pecado de ninguém. Mas o escândalo que eu quero dizer não está no pecado em si. O escândalo está em propagar o pecado. Tá? Em eu chegar ali e dizer a outra pessoa o que eu vi o irmão fazer, o que eu ouvi o irmão dizer. Tá? E o escândalo está aí, da publicação do pecado, e não no pecado em si. Por isso que quem faz a pessoa tropeçar é o que pulveriza o pecado alheio. Por isso que Jesus chama a atenção e diz, olhar por vós. Ou seja, como é que tu gostarias de ser tratado se fosse contigo? Aí Paulo traduz aquilo que a gente acabou de ler em Gálatas capítulo 6. Né? Aí Paulo traduz aquilo, isso que Jesus fala, exatamente em Gálatas capítulo 6, que a gente acabou de ler. Eu vou voltar para repetir. Se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Como é que tu gostarias, se fosse contigo a situação de ser tratado? Né? Como é que tu gostarias de ser tratado, se fosse tu que fosse pego no flagra? Né? E aí eu me lembro também de Mateus capítulo 7, versículo 3, que Jesus diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Quase que não sai a trave. Né? Mateus 7, verso 3. Vou correr aqui por causa do tempo. Porque eu quero, dessa ministração, falar até o versículo de número 16. Né? Quando a gente perde a consciência de que a gente vai prestar contas ao divino, a gente acaba pensando mais no erro alheio do que nos nossos, mais na falha dos outros do que nas nossas. A gente passa a ser mais exigente com os outros do que com nós mesmos. Seja mais exigente com você. Seja mais exigente com você. Também não seja tão exigente com você ao ponto de você não dar conta do recado. Como diz a palavra de Deus, não sejais demasiadamente justo. Cuidado para também não entrar aí numa paranoia de perfeição, não é? De santidade, não é? Se tornar uma pessoa perfeccionista ao ponto de já não aturar os outros. E o pior é não se aturar. Porque se você não se aturar, você não vai se perdoar, vai estar sempre sendo massacrado pela culpa, vai estar sempre massacrado pelo pessimismo, pelo negativismo. Isso vai lhe deprimir, e depois da depressão é opressão. Até a depressão pode ser tratada com psicoterapia e até medicamentosa, mas depois, meu irmão, que cair ou passar por estágio da opressão, aí só o poder do nome de Jesus para libertar, porque o diabo entra e o diabo ocupar a mente da pessoa, um abraço. Só Jesus. E Jesus é o mesmo que libertou o gadareno. Amém? Jesus é o mesmo que mandou os demônios entrarem na manada de porcos. Jesus é o mesmo que expulsou o demônio de um monte de gente. Jesus tem este poder para curar a pessoa, libertar a pessoa de qualquer patologia, de qualquer doença, de qualquer transtorno, de qualquer problema de ordem psicológica, física, mental.
Sobretudo, só Jesus é espiritual. Tá? Porque lá na alma o remédio não vai, o fitoterápico não vai, a psicoterapia não vai, mas o poder de Deus vai, o poder do Evangelho vai. Aí tem que ter esse cuidado. Então, obviamente, você, ao invés de querer exigir muito dos outros, exija de você. Agora, não tão ao ponto, como já disse, né, de ficar com esse perfeccionismo paranoico. Pedro estava nesse caminho. Vê que absurdo Pedro disse. Pedro disse a Jesus: se afasta de mim. Agora, porque ele também não conhecia quem era Jesus até então, né? E hoje eu acredito que a gente conhece Jesus mais do que Pedro na época. Jesus disse a Pedro: te afasta de mim, que eu sou homem pecador. Veja que Deus, quando chamou Abraão, disse diferente. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Oi, meu Deus, glória a Deus, porque está aqui uma pessoa indigna. Deus, eu sinto Deus me usando nesta hora. Para levantar, para corrigir conceitos, para sarar pessoas. Louvado seja Deus, a partir dessa revisão de conceitos, dessa palavra, da qual não tenho de que me envergonhar, porque é poder de Deus, é espada de dois gumes que vai até a divisão da medula, aleluia, vai até a divisão da alma e do espírito, se é que divide-se. Se é que divide-se. Louvado seja Deus, porque depois eu já disse que quando Deus, a Bíblia diz, né? Que quando Deus soprou nas narinas do homem, o homem tornou-se alma vivente. Tornou-se alma vivente. Para você ter ideia do que aconteceu, misturou café com leite. Não tem como separar. Não tem como, até agora eu desconheço um processo de decantação. De separar depois que mistura o café do leite. Então não tem como separar. Então quando Deus soprou e tornou-se alma vivente, é uma coisa só. Não, nós somos dicotômicos, nós somos corpo e espírito. E a alma, pastor, a alma é para fins pedagógicos. A gente fala de alma para fins pedagógicos. Quando a gente morre, o corpo vai para o pó e o espírito vai para Deus. E vai com a alma. A alma, as faculdades da alma é o intelecto, é a memória, sabe? Se bem que no céu a gente não vai se lembrar das coisas aqui da terra. Né? Mas a gente vai se lembrar das promessas divinas, que a gente vai estar usufruindo. Então, por aí. O assunto aqui no momento é outro. Louvado seja o nome de Jesus. Então, seja exigente, seja exigente com você mesmo. Também, como eu disse, dosadamente. Né? Para não ficar aí perturbada, ao ponto de não se perdoar, de não se aceitar. Você deve aceitar os outros, que dirá a você. Você deve ser acolhedor dos outros, que dirá de você. Você deve se acolher. Claro, você deve se acolher como acolher os outros, mas procurar se corrigir. O Senhor nos acolhe, mas Ele quer que a gente se corrija. O Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Ele não diz: permaneça como está. Ele não diz: permaneça como está. Ele diz: se arrependa. Ele diz: produza frutos dignos de arrependimento. Ele diz: ande em novidade de vida. O Senhor nos acolhe, nos aceita, mas Ele quer mudança, Ele quer transformação. Então você deve se acolher, você deve se amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas você deve amar, não é passar a mão por cima do erro, da sem vergonheza, da safadeza, não. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Então você deve se corrigir, você deve se disciplinar. E com relação ao outro, você ser acolhedor. Louvado seja Deus. É bom que você leia depois Romanos capítulo 2. Eu estou só falando, porque o tempo não dá para a gente ler aqui. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Por quê? Há pessoas que condenam os outros naquilo que fazem. E não é necessariamente o mesmo pecado, mas é o pecado, porque não existe pecado pequeno nem pecado grande. Não existe. Pecado é pecado.
você critica o outro por quem peca, aí você peca também. Como é que você pode julgar os outros? Porque quando julgar é absolver ou condenar. E normalmente quando a gente julga, a gente condena. Normalmente nós, humanos, quando julgamos, normalmente condenamos. Dificilmente a gente absolve. A gente absolve a gente. Não é? Continuando aqui. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? É só Paulo, né? Reiterando, só ele endossando e tal. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento. Aquilo que nós já dissemos, né? Então vamos lá, continuando aqui. Versículo 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Né? Eu estou dando uma parada aqui porque eu quero ser bem objetivo, por causa do tempo que eu tenho aqui na rádio, né? Se eu não tivesse na rádio, eu tenho um tempo livre aqui no Instagram, 1 hora de gravação, não fez tempo indeterminado. Mas eu quero focar aqui, talvez a gente faça essa abordagem em 3 capítulos, não sei. A prestação de contas. Nós vamos prestar conta a Deus pelos talentos. Né? Você se lembra da parábola dos talentos, é importante você ler a Bíblia. Né? Crente que se preza, lê a Bíblia. Então nós vamos prestar conta a Deus pelos talentos que recebemos. E nós vamos prestar conta a Deus no tribunal de Cristo, só para o galardão, quando a igreja for arrebatada. O juízo final não é para que quem já foi arrebatado e salvo na grande tribulação ser condenado, não. Quem foi salvo no arrebatamento, quem subiu no arrebatamento, aí ressuscitou primeiro, os vivos foram transformados e subiram e encontraram-se com o Senhor Jesus nos ares. Entra a grande tribulação, na grande tribulação acontece salvação. Tá? Aos salvos da grande tribulação, pronto. Aí nós temos depois o milênio. Tá? Aí se a terra será a mesma grega, aquela coisa toda, depois Satanás é solto e aí, pá, juízo final. No juízo final, já estará um grupo à direita de Deus e outro grupo à esquerda. O grupo da direita vai ter nada a ver com política isso, irmão. O pessoal está usando isso aí para defender politicagem, tem nada a ver. A esquerda, politicamente, não é quem vai para o inferno. A direita não é quem vai para o céu, politicamente. Não. Pode até quem está na direita ir para o inferno e quem está na esquerda ir para o céu. Presta atenção, tem cuidado com isso. Não mistura as coisas, não. Estamos falando aqui de uma colocação teológica e não política. Né? Para diferenciar a coisa. O Senhor dirá aos que estiverem à sua direita. Não os que são da direita. Presta atenção, para não misturar as coisas. Os que estiverem à sua direita, vindes bendito de meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Aos que estiverem à esquerda, e não os da esquerda, os que estiverem à esquerda, o Senhor dirá, apartai-vos de mim, tá? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Estou olhando muito para o Instagram, esqueci do Face. Veja só. Nesse juízo final, esse é o juízo final. Esse é o juízo final. Então quem já está salvo, quem está perdido, está perdido. Só que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, a igreja arrebatada, para receber o galardão. Os da grande tribulação também receberão o seu galardão, que é a vida eterna, como os salvos do arrebatamento, da primeira ressurreição, receberão o galardão, que é a vida eterna. O galardão é a vida eterna, não vai ter um enfeite na cabeça, uns a mais, outros a menos, uns com mais brilho, outros com menos brilho. Não para com isso. Isso é simbólico. Quando tem na Bíblia é simbólico, tá? Uns vão ter mais pedra do que outros na cabeça, não vai ter isso.
O negócio é entrar no céu. Se preocupe em entrar no céu, já está de bom tamanho. Aleluia. Eu quero só entrar no céu, já está de bom tamanho. Que fosse com essa roupa. Me fosse careca. Eu entrando no céu, já está de bom tamanho. Aleluia. Né? Preste atenção. Só que nós, a palavra de Deus diz em Provérbios, deixa eu ver se eu lembro essa referência, que os justos são punidos na terra. Nós somos punidos na terra, como nós somos julgados na terra. Então, deixa eu não estou lembrando de Provérbios, vamos para Coríntios rapidinho. Né? A palavra de Deus diz que quando nós nos julgamos a nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 32. O julgamento aqui é moral. O julgamento aqui é moral. Como o julgamento do tribunal de Cristo é para galardão. É a prestação de conta daquilo que fizemos. Daquilo que fizemos, do que recebemos de Deus. E todos nós temos uma missão. Você está dando conta da missão, você está dando conta do membro do corpo de Cristo que você é. Você está ocupado na obra, você está somando para a expansão do reino. O que é que você está fazendo em função do reino? O que é que você está fazendo para o saqueamento do inferno e o povoamento do céu? O que é que você está fazendo com as habilidades espirituais que Deus lhe deu? O que é que você está fazendo com os recursos que vêm às suas mãos? O que é que você está fazendo com isso? Você vai prestar conta a Deus dos talentos. E vai prestar conta a Deus da sua moral, da sua vida moral. E aí esse julgamento, ele é em vida, ele não é em morte, ele é em vida. Observe 1 Coríntios 11, 32, ele é em vida. E aí quando nós estamos sendo imorais, quando nós estamos desagradando a Deus, Deus nos repreende. E a repreensão de Deus é de diversas formas. Porque Deus sabe como frear você e a mim. Deus sabe como frear. Deus sabe. Deus sabe onde aperta, Deus sabe onde mexe, Deus sabe onde você é tocado para ter um insight, para acordar para Jesus, acorda a benção. É Deus dando um saculejo às vezes para você acordar para Jesus. Não é? Pena que não vai dar para eu continuar essa fala. Então amanhã, se Deus permitir, com saúde, o pastor estando aqui ao vivo, eu continuo essa fala e já entro na segunda parte de Romanos. Amém? Que Deus abençoe vocês todos, em nome do grande Senhor Jesus. Eu estou saindo da live. Quem está pela rádio vai ouvir a oração e eu espero que ore também. Né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o link da rádio no Facebook. No Instagram não vou conseguir não. Mas deixa eu colocar o link da rádio aí no Facebook. Tá? Para o pessoal. Quem não tem ainda o link da rádio Acorda a Bênção, poder baixar aí em seu celular. Ixi, acho que eu não vou conseguir não. Mas eu mando. Eu vou mandar aqui, ó, pronto. O link da rádio Acorda a Bênção no Facebook. Tá? Qualquer coisa, você do Instagram, vai no WhatsApp do Acorda a Bênção, vai no WhatsApp do Acorda a Bênção, pega o link lá da rádio Acorda a Bênção. E como eu disse, baixa esse aplicativo da rádio Acorda a Bênção no teu celular, porque pode ser que eu não continue nesta emissora que eu estou no mês que vem. Eu preciso pagar alguma coisa para poder continuar, viu? Então, segue aí, ó, a rádio Acorda a Bênção. Já tá aí o aplicativo, né? Baixa aí no teu celular, tá certo? Vai lá no status do WhatsApp que eu estou postando lá. Amém? Deus abençoe vocês do Facebook, Deus abençoe vocês do Instagram, em nome do grande, o Senhor Jesus. Glória a Deus. E eu vou ficar aqui
na rádio para oração, tá bom?